Na frase But you've got friends you can trust, mas você tem amigos nos quais pode confiar, a gente tem dois pontos bem bacanas para ver aqui. O primeiro é que você vai reparar que na frase em inglês a gente não tem esse nos quais aí ligando essas duas frases. Percebe que a gente tem but you've got friends, mas você tem amigos, you can trust, você pode confiar. Right? Então, em inglês, como a gente tem aqui o mesmo sujeito, você tem amigos e você pode confiar nesses amigos, a gente não tem a obrigação de colocar aqui essa conexão, que seria o pronome relativo, tá? A gente teria duas opções, o whom e o that, ok? You've got friends whom you can trust, you've got friends that you can trust, mas a gente tem também a opção de não colocar nada e essa acaba sendo quase sempre a mais usada, certo? Provavelmente, se faltasse uma sílaba aqui na métrica da música, eles iam colocar, mas se não falta, geralmente esse pronome, essa palavra extra, se é opcional, ela é tirada, ok? Em português, isso não é opcional, então a gente tem que colocar aqui, mas você tem amigos nos quais pode confiar, ou em quem pode confiar, alright? Segundo ponto, se você acompanha a série há mais tempo, você já está bem familiarizada com isso, mas sempre tem gente nova chegando e sempre tem gente que fica com essa pulga atrás da orelha, porque esse you've got friends para você tem amigos. Bom, o verbo ter em inglês, quando a gente fala de posse, ok, eu tenho alguma coisa, é o verbo to have, mas no inglês britânico frequentemente usa-se a combinação have got. Tá bom? Então, you've got é aí you have got, sendo que o have ficou contraído com you. E as duas opções estão corretas, não tem uma que seja mais certa do que a outra, são só maneiras diferentes de se dizer a mesma coisa, tá bem? Então, um americano provavelmente cantaria you have friends you can trust, tá? O britânico canta you've got friends you can trust. E não esqueçamos que existe ainda uma terceira opção, que é mais informal e acaba sendo usada tanto por britânicos quanto por americanos, que é somente got. You got friends you can trust. Inclusive, mais à frente aqui nessa música, a gente vai ver que tem um trecho que aparece somente you got e não you've got. Alright? Então, vamos pensar num bichinho de estimação. Como é que a gente fala animal de estimação em inglês? Bichinho de estimação. A pet. Ok? A pet. Então, como é que você diria? Eu tenho um animalzinho de estimação. Pensa aí primeiro qual é aquela primeira forma que vem na sua cabeça e depois explore as outras possibilidades falando em voz alta. Alright, então a gente começaria com I have a pet, se a gente tem mais contato com o inglês americano. I've got a pet, se a gente tem mais contato com o inglês britânico, certo? E não deveria ser a primeira opção de ninguém, I got a pet, porque é muito informal. Essa é aquela que você sabe que existe e pode até usar se o ambiente assim o permitir, mas como estrangeiros é sempre bom a gente ter ali na ponta da língua a norma culta do idioma, porque frequentemente a gente vai precisar num mestrado, num doutorado, numa entrevista para o emprego, numa situação que vai exigir uma formalidade. E geralmente então a gente fica mais dentro da norma culta. E para a gente dar um passo além aqui na nossa prática, vamos ver como essas frases ficariam na negativa, porque vão mudar algumas coisas aqui. Abra um parênteses para dizer que a série Aprenda Inglês com Música traz conteúdo para todos os níveis, certo? Então, naturalmente, algumas coisas são mais ou menos acessíveis para você, dependendo do seu nível de inglês. Não se preocupe, se você já estuda inglês há algum tempo, isso aqui provavelmente vai ser uma revisão, uma prática. Se você nunca viu isso aqui, então você deixa ali como uma inception, uma sementinha plantada, e a partir do momento em que você pegar firme nos estudos, for construindo aí aquele conhecimento do inglês sequenciado, você vai com certeza lembrar disso aqui, vai falar, bem que eu já tinha visto isso lá na aula da série Aprenda Inglês com Música com a Teacher Milena. Vamos dizer aí em voz alta, eu não tenho um animal de estimação. I have a pet vira I don't have a pet. I don't have a pet. Porque o have aqui é um verbo que está no presente simples. Para fazer a negativa, a gente vai chamar o auxiliar desse tempo, que é o do, right? E é ele que vai se juntar à negativa not. Então, I don't, que é I do not, have a pet. Já na combinação I have got a pet, I've got a pet, como vai ficar a nossa negativa?
I haven't got a pet. Porque aqui, na verdade, a gente tem um present perfect, certo? Em que o auxiliar é o próprio have e é ele que vai fazer a negativa. O verbo principal aqui é o get, que está no particípio got. E se a gente estiver num ambiente bem informal, em que a gente diria I got a pet, como seria aí aquela negativa super informal? I ain't got a pet, right? I ain't got a pet. It's not easy, love, but you've got friends you can trust. Friends will be friends. When you're in need of love, they give you care and attention. Ah, e se você busca um curso de inglês passo a passo com a minha orientação, conheça o Intensivo de Inglês da Teacher Milena, meu curso de inglês que te oferece 30 dias de garantia incondicional. Saiba mais em www.intensivo.teachermilena.com.